Olá! Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma breve introdução sobre frações, não é? O que são as frações? Elas podem ser representadas tanto em forma de números, quanto em forma de desenhos, quanto no concreto mesmo, não é? Quando eu represento ela em número, essa parte de cima, por exemplo, aqui eu tenho 3/4, né? Essa parte é numerador, essa é denominador, né? Fração quer dizer divisão. Esse corte aqui quer dizer fração é divisão, né? Então, essa parte do numerador aqui, ela indica quantas partes do inteiro foi utilizada. E essa parte aqui, que é o denominador, ele indica a quantidade máxima de partes em que foi dividido o inteiro. No caso aqui, eu tenho o inteiro é 4. Vamos jogar isso para o mundo real, vai. Digamos que é uma pizza, porque isso pode acontecer na realidade. A gente pode demonstrar para o aluno assim, né? Com a pizza, né? Com um bolo, com uma torta, com algo concreto. Então, se eu dividir em 4, nesse caso aqui, ó, então é a quantidade máxima em que eu dividi essa coisa inteira. Se eu vou comer 3 pedaços, né? Eu vou utilizar 3 partes desse todo. Então, eu vou consumir 3/4 desta pizza. Ok? Mesma coisa aqui, vamos trabalhar de novo com a pizza, vai. A representação aqui, e tem a leitura, né? Aqui, ó, eu digo 1/2. 1/2 é o mesmo que metade. Sempre lembrando, fração é divisão. Aqui eu chamo de numerador, aqui de denominador, certo? Quando eu represento com o número. Então, a parte de cima indica quantas partes do inteiro foi utilizada. E o denominador, ele indica a quantidade máxima das partes em que foi dividido o inteiro. Nesse caso, foi em 2. Nesse caso, foi em 4. Nesse caso, foi em 2. E quantas partes eu utilizei? Ou eu comi? 1/2, a metade. Então, a fração, assim, quando a gente vai ensinar para os alunos, é bom usar o concreto. Sempre o concreto é melhor. Como eu tenho aulas anteriores em que fala sobre o material dourado, tal, mesma coisa é com as frações. No concreto fica muito rápido. Que nem aqui embaixo, né? Eu tenho representado já nessa barrinha na horizontal, que eu posso falar em barra de chocolate, um exemplo, na hora que eu tô trabalhando com eles, né? Um exemplo. Então, aqui eu tenho 2/5. Aqui é escrita aqui, ó, por extenso. 2 é o numerador, 5 é o denominador. O numerador, que é 2, indica quantas partes do inteiro foi utilizada. E o denominador, ele indica a quantidade máxima de partes em que foi dividido esse inteiro. Essa barra aqui foi dividida em 5. E eu utilizei 2. Digamos que eu comi 2 partezinhas do chocolate, de 5. Ok? Mesma coisa aqui, ó. Tá? Eu tenho o todo é 7, foi dividido por 7 e foi consumido 6. A leitura é 6/7. Na escrita, assim, aqui é o numerador, o denominador. O numerador representando, novamente, eu tô repetindo toda hora pra gente gravar, tá bom? O numerador indica quantas partes do inteiro foi utilizada, 6. E o denominador, ele indica a quantidade máxima de partes em que foi dividido o inteiro, que foi 7 partes. Ok? Aí, nós temos aqui o exercício 2, onde foi solicitado: escreva em forma de fração quanto vale a parte achurada. Essa parte aqui, ó, que tá pintada no caso. Aqui eu já resolvi, apenas para poder demonstrar a vocês, não é?
Então, aqui eu tenho, no caso, o inteiro foi dividido em 4 partes, né? O todo, e eu utilizei 2 partes, então, registrando 2/4. Aqui foi dividida essa pizza em 8 fatias, né? 8 partes. Foi consumida 6 partes, sobrou 2 ainda. Então, foi consumido 6/8 da pizza. Aqui eu tenho lá um bolo quadrado ou qualquer outra coisa que eu queira demonstrar, vai. Então, o todo foi dividido em 9, o inteiro foi dividido em 9 fatias. E foi utilizado 3, a leitura 3/9. Aqui foi dividido o todo foi dividido em 18 partes. Eu utilizei 6, a leitura 6/18, tá? E passou do 11º para frente, aí eu pronuncio avos aqui na questão da divisão. Quando formos solicitar para os alunos pintarem as frações, né? Solicitar que eles pintem com cores fracas, para não apagar a questão das divisões, para ficar melhor a visualização. Então, peça para eles não apertarem muito o lápis ou utilizarem cores fracas, que a visualização fica melhor, tá? Para início é isso, né? Sempre devemos passar esse tipo de conteúdo com muita calma e, se possível, mostrar no concreto, que aí o aprendizado vai ser muito mais rápido e amplo. Espero ter ajudado, mesmo que minimamente. Até a próxima aula. Tchau!